mais um podcast Mulheres Protagonistas. E hoje eu estou com uma mulher super protagonista que vocês vão amar conhecer, que é a Érica Matias, da agência de publicidade A3 Criativo, da Clínica Harmony, do projeto Entre Elas. E olha, tem mais coisa também para ela falar, que ela vai contar tudo para vocês. Érica, muito obrigada pela presença. Eu tô muito feliz de te receber aqui. Obrigada a você pelo convite. É uma honra poder estar aqui. Olha só, são tantas coisas pra gente falar, né? Montei uma super pauta aqui. Mas eu queria, assim, conhecer melhor a Érica, né? Saber, assim, de onde veio. Porque, assim, quando a gente olha pro seu Instagram, ou pros seus projetos, ou pra uma matéria que fala a seu respeito, a gente vê um grande currículo, né? Afinal, você tá há anos aí no mercado. 9 anos. Mas, conta pra mim, como que foi que você começou a empreender, né? Da onde veio, assim, essa vontade de empreender? Olha, eu acho que isso aconteceu desde pequenininho. Eu sempre gostei muito. Tanto é que a minha mãe até comenta que com 5 anos eu fazia desenhos e vendia esses desenhos para os vizinhos. Empreendedora Então, nata. eu acho que eu já sou realmente uma empreendedora desde pequenininha. Sempre gostei muito, né? E eu falo que essa questão do empreendedorismo na minha vida veio através do lado social, né? Então, eu comecei, na verdade, fazendo um trabalho social, porque eu gosto muito, né? Isso não é um trabalho, é algo social realmente, mas foi acho que o que me despertou tá fazendo esse trabalho hoje como agência, trabalhando com os eventos, né? Então, foi pelo trabalho social. Foi ali que a gente iniciou mesmo. E como que foi esse trabalho social, assim? Então, eu montei junto com uma amiga minha, né? Na época, ela acabou saindo, hoje ela não tá mais. Hoje completa, na verdade, 11 anos, né? Do projeto social, né? Do projeto Amigos da Alegria. Então, esse é um projeto que não é uma ONG. Eu falo que eu sou a cabeça, mas eu faço com que as pessoas se movimentem através desse projeto. Então, eu fiz trabalhos de arrecadação de fralda, de brinquedos. Eu destinei para muitas instituições aqui em São José dos Campos, né? E acabei indo para fora também. Então, eu entreguei brinquedo em Delfim Moreira, fui também para Bahia, entreguei na Bahia também. E aí, através desses projetos, muita gente via que eu tinha assim, uma expertise em organizar, né, essa parte social, né? Tanto é que a Vanguarda filmou várias entregas de brinquedo também que eu fiz. E acabou falando, nossa, Érica, você organiza tão bem, você não quer vir fazer, né, um trabalho aqui no shopping? Na época foi o Center Valley, né? A gente fez um trabalho para a Rivoli, que era uma perfumaria, e também trabalhei com a Mais Shoes, que era uma loja de sapato, né? Eu acho que foi um dos meus primeiros eventos em São José, né? E depois disso eu não parei mais, eu, né, dei continuidade com esse trabalho de organização de eventos, né? Então eu falo que por isso que veio pelo lado social, né? Que sempre foi uma coisa que eu gostei muito de fazer, que é realmente assim o que eu amo mesmo, né? O que eu realmente gosto de estar fazendo. Que legal, e na realidade, assim, olha só, essa oportunidade já veio o Center Valley, né, na realidade, que foi uma super oportunidade, exatamente, foi através do Rafael, né, que era o proprietário da Mais Shoes, né, e também a Rivoli foi um dos meus primeiros trabalhos, os primeiros trabalhos que eu fiz, né, e através desses trabalhos acabaram puxando outros, e não parei mais. Hoje, né, já completa 9 anos já de trabalhos. A A3, ela tem menos tempo, né, então eu venho antes, né, então eu trabalho já com esse tempo, assim, trabalhando com os eventos mesmo. A A3 Criativa é uma agência de publicidade. Exatamente. Né? E como que ela começou? Da onde que veio a ideia desse mercado? Então, eu tenho um amigo, né? Hoje ele é meu sócio, né? Que é o Augusto Mendonça. Ele faz muito bem essa parte de brand da marca, faz a parte de criação, sempre trabalhou muito bem, e eu trabalhava com essa parte de eventos já. Então, eu falei, por que não, de repente, montar uma agência onde a gente conseguisse juntar, né, tudo num único espaço, né? Então, acho que casou muito bem. Hoje a A3, ela é reconhecida em São José, é uma das agências pioneiras até em eventos na cidade, né? Então, a gente trabalha com muitos eventos. E aí, a gente acabou juntando, sabe? Juntando os dois mesmo, trabalhando com essa parte. Ele com a parte de identidade, né? Criando marcas, fazendo toda a parte de gerenciamento de rede social, e eu trabalhando com os eventos. Então, hoje a gente consegue juntar, né, e fazer esse compilado mesmo. E quanto tempo tem a A3 Criativo? Ela tem 5 anos. 5 anos. Isso, 5 e você anos. tem essa parte forte, né, de eventos corporativos, Isso. eventos... A gente trabalha só com eventos corporativos, eu não faço casamento nem aniversário, né? O forte da A3 são os eventos mesmo, né? Os corporativos, é o que eu realmente gosto de fazer, né? Eu gosto muito de
de estar linkada com mulheres, enfim, Esses 5 anos de atriz criativa acabou pegando a pandemia, né? Sim, Como é que foi esse momento de pandemia, assim? Você já estava com a agência e como foi, assim, esse momento? Nós tínhamos um escritório ali no Aquários, né? Então eu falo que foi até um desafio pra gente, porque acho que pra todo mundo, na verdade, não foi só pra nós, né? Pra muitas pessoas, a gente tinha o escritório lá, mas a gente realmente acabou optando por, né, na pandemia, fechar o escritório. A gente ainda ficou, acho que depois da pandemia que iniciou aquela coisa toda, a gente ainda ficou 5 meses ainda com o escritório. Depois a gente, como ficou muito perigoso, tava muito complicado, a gente não sabia se ia voltar, se não ia, a gente achou melhor realmente a gente fechar o escritório, né? Então hoje a gente trabalha home, né? E que funciona super bem. Então assim, foi um desafio, mas ao mesmo tempo hoje grandes empresas, né, já fecharam mesmo até espaços grandes para poder trabalhar o home, né? E pra gente funciona muito bem, assim. Então hoje, se eu tiver que atender um cliente, eu posso ir até ele, ou de repente eu posso estar indo num escritório, enfim, para poder estar atendendo num cowork, né? Então é bem tranquilo. Então é males que vem para o bem, né? Porque Exatamente. No fim, tinha no Aquários, né? Que é um bairro aqui de São José Nobre, e que no fim das contas fecharam pela pandemia e acabaram decidindo não voltar, né? Isso mesmo, Então foi muito natural, assim, acho que as coisas realmente aconteceu naturalmente e hoje a gente não vê essa necessidade, tá? Não tem uma necessidade de ter um espaço. Tem pessoas que realmente precisam, né? Mas no nosso caso não existe essa necessidade, até porque hoje, como eu falei, muitos empregos, né, acontece de ser home, né? E também acho que você consegue fazer hoje reuniões, você não precisa estar ao presencial, então eu acho que é muito tranquilo, assim, em relação a isso. Nesse momento de pandemia, você pensou em desistir em algum momento ou não? Muitas vezes. Muitas vezes, né? Muitas vezes é complicado, principalmente para quem trabalha com evento. Com certeza. Né? Então, assim, o forte da 3 era os eventos, né? A gente ainda continuou dando segmento na parte de gerenciamento. Muitos acabaram saindo. Gerenciamento de rede social, né? De rede social, exatamente. E a gente super entendeu, porque os clientes realmente não tinham como, né, dar segmento. Pagar, né, também. Pagar, e então a gente super entendeu. Continuamos com alguns clientes, mas o forte da 3, a gente ficou praticamente 2 anos sem trabalhar os eventos, né? Então, por um lado, eu falo que assim, foi ruim, mas foi bom também, porque a gente estava numa pegada de evento muito forte, né? E era um atrás do outro, então a gente acabou que realmente deu uma desacelerada, né? Exatamente, acho que pra muita gente também, né? A gente respirou e acabou, assim, mas a gente não imaginou que ia ficar também tanto tempo. Né? Praticamente 2 anos ali sem os eventos, então foi realmente, assim, foi um baque. E claro que a gente, muitas vezes, acho que muitas pessoas passam por isso, você repensar, será que, né, a gente dá continuidade ou não? E acabou acontecendo, assim, a gente deu continuidade, né, ficamos sem os eventos, hoje tá voltando novamente com força total, né, a gente tem muita coisa, mas é isso, assim. É interessante ouvir você falar essa parte de que deu uma desacelerada, e eu acho que a pandemia, para muita gente, teve esse papel, digamos assim, né? Porque a gente vinha de um ritmo frenético, e com a pandemia, aquilo que era normal, né, do dia a dia, que seja ir numa academia, marcar um café com uma amiga, da noite pro dia a gente teve que parar, né? Eu que tenho a parte de dar palestras e treinamentos, né, em empresas, para mim era um braço do meu trabalho. Igual o evento para você, né? Era 2 pernas do trabalho, não era nem os braços, Exatamente, né? o corpo. Era o corpo inteiro. Então, assim, eu tive que me reinventar no sentido de o plano que eu tinha criado para aquele ano teve que ser, eu lembro certinho, eu dei um treinamento presencial numa empresa em São Paulo no 7 de março, Dia das Mulheres. E 10 de março veio o fechamento de tudo. Então, assim, e o plano era, nossa, é treinamento para empresa mesmo, porque eu tinha acabado de chegar em São José, né? Então, eu dei o treinamento em São Paulo e falei, nossa, eu tô do lado de São Paulo. Que maravilhoso. Porque eu morava em Londrina, né? Então, assim, as oportunidades para essa parte em Londrina, claro que existiam, mas eu trabalhava mais com treinamento para bilheteria aberta, ou seja, protagonista, que eu te falei, do que esses treinamentos corporativos. Então, quando eu vim para São José, eu vim com esse plano, e aí vem a vida, né, recalcular a nossa rota. Mas como você mesma falou, e a gente tá falando disso,
há males que vêm para o bem, que daí a gente repensa e faz novas escolhas, né? Igual o seu certeza. Escritório que você montou agora é home office, né? Isso. E aí você tem as pessoas que trabalham com você e eles ficam home office também. Também trabalha home, né? Eu tenho uma assistente hoje, que é a Karen, que também trabalha comigo. Então, toda essa parte de textos, enfim. Né? Uma equipe que hoje tá home mesmo. Não tem essa necessidade de estar no presencial. O que você colocaria como os diferenciais da A3? Olha, eu acho que o diferencial mesmo, acredito que seja os eventos, né? E a gente sempre procura sair um pouquinho fora da caixa, né? A gente não gosta daquele evento tradicional. Sempre que a gente pode trazer algo novo, a gente tá sempre trazendo também. Então, a gente já fez, né? Fiz agora recente um evento lá em Taubaté. A gente sempre procura fazer vitrine viva, sempre colocar a cantora dentro de uma vitrine, desde o press kit. Então, assim, a gente sempre gosta de estar fazendo, sair um pouquinho fora da caixa e pensar diferente mesmo, né? Então, e tá sempre inovando com coisas diferentes. Eu acho que isso é um diferencial da A3, assim. Só explicando pra quem tá assistindo a gente, press kit. É aquela caixa, é um presente, na verdade é um presente convite, né? É onde a gente monta uma caixa, né, com alguns itens, claro que tem que estar, né, os itens que também é da empresa, tem que ter a ver, né, com a empresa, né? Então, pra vocês terem uma ideia, a gente montou agora, eu acabei de inaugurar uma loja, né, que é a Novelli, e a gente montou ali dentro desse press kit uma caixa super personalizada, com uma mini chandon, com um lenço de seda, que, né, tem a ver com a roupa, um chaveiro, uma caixa de bombom. Então, assim, a gente acaba enviando para algumas influenciadoras, formadores de opinião e imprensa também, né? Então, eu falo que a A3, ela tem esse diferencial pelo cuidado mesmo, pelo cuidado que a gente tem, pelas ideias, né, por essas sacadas diferentes, para não ficar... Porque, assim, como são muitas empresas que nos procuram, a gente tem que ter esse diferencial. Sim. A gente tem que buscar algo diferente, porque senão vai ficar sempre do mesmo. Isso, né? exatamente. Então, se você não buscar algo diferente, então acaba que realmente fica, né, aquela coisa estacionada. Sim, mesmo. E aquilo que é marcante também para as pessoas, né? Porque aquilo que é marcante faz com que a gente compartilhe, que a gente indique. Então, por exemplo, um press kit mesmo. A gente conversou aquele dia que você veio aqui no escritório. E aí eu falei sobre o press kit que eu fiz pro Seja Protagonista, que inclusive essa caneca que a gente tá aqui era a caneca, o convite, uma pulseira de primeira fileira, né? Que é como se fosse um camarote, digamos assim. Sim. Um convite grande. E uma carta escrita direcionada à pessoa, né? Falando um pouco da pessoa e falando do evento. Por quê? Porque é uma maneira também de você ter aquele cuidado, exatamente, né? Da pessoa se sentir especial. Né? Exatamente. Nossos convites, eles são personalizados, eles são nominais, né? Então, a gente tem todo o cuidado de pesquisar quem são as pessoas, né? E, de repente, até enviar individualmente para essa aqui tem esse estilo, então eu vou enviar isso aqui para essa, né, essa cor para essa. Então isso é um cuidado mesmo. Eu acho que também entra ali nesse diferencial da empresa. Excelente. E assim, hoje você tem 2 filhas, é isso? Isso, eu tenho 2. 2 filhas de quantos anos, gente? Vocês vão chocar agora, tá? Peraí, só um minuto dramático. Pois é. Quantos anos? De 27, a Gabi, a Gabriela, que é a mais velha, e tem uma de 20 também. Que Nossa, é até eu tô surpresa, porque eu só lembrava da de 20, agora 27. 27 e 20, duas meninas. Duas meninas, né? Uma que fez direito e a outra que a mais nova faz direito, tá no 3º ano de direito, né? E eu tenho a Gabi, que é dentista. E aí vocês têm uma clínica juntas, né? Isso, a clínica Harmony. 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 Isso, nós montamos o ano passado, em dezembro, né? A clínica e no princípio eu pensei em montar em São José. A ideia era montar no Aquários também, essa clínica, até porque para mim seria muito fácil, eu conheço muitas mulheres, né, aqui em São José, mas pelo fato dela morar em São Paulo, e eu não queria que ficasse pegando Dutra, né, e lá também, né, é um ramo que dá para trabalhar muito bem. A gente optou por abrir lá em São Paulo, na Anália Franco, então hoje ela tá situada lá mesmo. É uma clínica de harmonização facial? Isso, é uma clínica odontológica, mas o foco principal é a harmonização facial, porque a Gabi, ela trabalha essa parte, né? Essa parte de harmonização. Aí vocês inauguraram ela quando?
Nós inauguramos, foi no finalzinho de novembro, né? Então, hoje ela já tá aí, daqui a pouco vai completar, né? Um ano. Já tem que fazer a festa de um ano. A mãe que trabalha com eventos tem que preparar uma festa de um ano. Mas a inauguração mesmo foi, eu falo que também foi um desafio, né? Porque a gente estava na pandemia e eu falei, meu Deus, eu trabalho com a inauguração, será que eu vou, né, fazer, não vou? E acabou que deu certo, a gente fez uma inauguração pequena, mas deu super certo e hoje, graças a Deus, as coisas, né, eu falo que é um desafio muito grande. Isso é um desafio, porque a questão de você estar numa cidade, eu sou de São Paulo, na verdade, eu não sou de São José, né, eu moro há 15 anos aqui, mas eu sou de São Paulo. Então, você voltar para São Paulo, onde você não tem um mailing, onde você não tem tanto conhecimento, então lá, para mim, tá sendo um desafio muito grande. Mas, assim, eu acho que a gente tem que, né, correr atrás mesmo, buscar parcerias, enfim. Tá sempre, né... nessa busca, né, assim, tudo é aprendizado também. A Gabi, ela produz conteúdo na internet, sim, né? Sim, super. A Gabi, ela faz essa parte. Ela faz essa parte. Então, assim, é aquilo, é testar muita coisa também, é fazer parceiros, é buscar maneiras, né, da gente criar e fortalecer essa marca e tudo mais. Isso mesmo. Mas, assim, como que você sente que hoje você lida com essa questão que eu acho que para muitas empreendedoras pega, que é esse equilíbrio de papéis? Você é mãe de duas, né? Por mais que elas já sejam adultas, né? Sim, já são adultas as mas duas. Mãe é sempre mãe, pra mãe é um bebê ainda, né? Vai ser, uma em São Paulo ainda, né? Como que você lida com esse equilíbrio de papéis, né? Como mãe, a sua casa, o seu trabalho, você tem várias empresas, não sei se a gente citou todas já, a gente vai falar da rede entre elas também. Como que é pra você lidar com esse equilíbrio de papéis, assim? Olha, eu vou dizer pra você que não é fácil, não vamos romantizar, né? Não é exatamente isso que eu ia falar, não vou romantizar, porque realmente não é fácil mesmo, assim. É um desafio todos os dias, né? Tem dia que a gente acorda não muito bem, que a gente pensa em desistir, mas eu acho que o amor por aquilo que você faz realmente te dá forças pra isso, né? Como eu te falei, eu não tenho só a agência, né? Tenho também o Entre Elas, tenho outras coisas. Mas as meninas são super parceiras também. Já estão, né? São mulheres, né? Eu falo que não são mais adolescentes, são mulheres. Eu consigo lidar muito bem com isso. Casa, marido, enfim. Eu falo que às vezes nem eu sei como eu dou conta, mas eu consigo dar conta. Acho que pelo fato de realmente eu gostar do que eu faço. Eu acho que esse é um diferencial da 3. Até você me perguntou sobre um diferencial, e eu acho que eu sempre cito isso, porque eu falo que 95% dos meus clientes hoje são meus amigos pessoais. Olha que legal. Né? E eles se tornam meus amigos, né? Até recentemente eu fiz a inauguração da Novelli e acabei, me tornando muito amiga das proprietárias. Então, eu falo que isso é natural. Eu acho que eu nunca gostei de simplesmente a pessoa me contrata e eu só entrego isso pro cliente, sabe? Eu gosto realmente de ter essa proximidade, eu acho que isso que faz a diferença, né? E eu falo que é natural, acaba acontecendo naturalmente mesmo, sabe? Esse carinho, essa amizade. Né? Eu consigo me envolver 100%. Eu não consigo fazer só um trabalho e não me envolver. Isso. Né? Tem pessoas que passaram pela 3, hoje não estão mais, mas são amigas que eu tenho muito carinho, muito apreço. Se não fala, eu mando mensagem, e aí, como que tá? Porque às vezes são trabalhos pontuais, né? Não é aquela coisa que você tem um cliente fixo. São trabalhos que você faz, mas eu gosto de manter, assim, esse relacionamento mesmo com o cliente. Essa proximidade faz muita diferença. Eu sinto que em alguns momentos, assim, que eu tava buscando, enfim, alguém pra me ajudar em algo, algum projeto, eu sentia falta de alguém que abraçasse a minha causa. Sabe assim? Quando você sente... Porque você vou contratar, sei lá, um social media pra fazer lá os posts do Instagram, os textos. Muito frio, né? Isso, exato. Poxa, a pessoa vai lá cumprir o que é combinado, vai postar no horário, mas não vai saber quem é a Gisela, não vai se preocupar com os objetivos da Gisela, não quer saber qual é o propósito da Gisela com o trabalho dela. Então, vai fazer os posts do Instagram, né? Agora, se é uma pessoa que tá preocupada realmente, assim, em entregar um bom trabalho e ter essa proximidade com o ser humano que tá contratando, acho que isso faz muita diferença. E às vezes a gente fala disso e parece que
Ah, mas isso é óbvio, as pessoas fazem isso. Não fazem. Tem muita gente que leva isso, assim, ao pé da letra. Não, está me contratando, eu vou entregar aquilo que foi o combinado. Muitas vezes eu faço mais do que o combinado. Porque realmente eu me dou mesmo, eu me entrego. E as pessoas que me conhecem, né, sabem disso. Então, eu acabo me entregando. Eu falo que eu nem durmo, mas assim, eu entrego muito mais do que eu gostaria até. Né? Então, eu gosto, assim, dessa proximidade. Eu acho que isso é importante. É isso que faz realmente o laço, sabe? Então, eu gosto, assim. É uma coisa que eu gosto muito mesmo. E assim, dentro de todos esses projetos, nasceu um que eu admiro muito, que é o Entre Elas, né? Que é essa rede colaborativa entre empreendedoras, que tem os eventos de networking. De onde veio essa ideia? Olha, eu sempre gostei, né? Por isso que eu falo que o início de tudo foi o projeto social. Eu sempre gostei muito de pessoas. Eu não sei, tá em mim, tá na minha alma, na minha essência. E eu sempre gostei muito de estar ligado a pessoas, de ajudar pessoas. Eu falo que o Entre Elas, ele veio como um propósito na minha vida. Também de ajudar. Porque quando eu montei o primeiro, né? A ideia era fazer só algo ali através do Facebook, né? Montar uma rede ali no Facebook, onde a gente pudesse trocar algumas experiências, né, se divulgar, e o obrigatório do projeto do Facebook era fornecer um desconto. Então, você consome do meu e eu consumo do seu, né, e gerava essa rede colaborativa. E aí começou a dar super certo, muita gente começou a participar, tudo, e eu falei, por que não, de repente, fazer um network diferente, porque eu já participei de outros grupos de mulheres empreendedoras que hoje já não existem mais, mas era aquela coisa mais formal, com palestras, né? E eu queria algo diferente, porque eu trabalho com eventos, então por que não, de repente, montar algo que seja leve, descontraído? E aí eu tive a ideia de montar esse evento num bar, né? Eu falei, vamos montar num bar um network onde as mulheres pudessem se divertir. Eu falo que é conexão, diversão e negócios. Né? Então, ali, a gente montou o primeiro Entre Elas, foi no Boteco da Gema, lá no Shopping Colinas, né? Onde... Ah, eu adoro lá, não sabia que o primeiro tinha sido lá. Foi lá, o primeiro que foi lá. Que legal, é um espaço super gostoso. A Vanessa, que é proprietária lá, é uma querida, também é uma cliente e amiga, muito amiga, né? E eu acabei montando lá, só que quando eu montei o primeiro, eu imaginava que ia ser, sei lá, umas 50 mulheres, 30 mulheres, por aí, até pelo fato de eu já ter um relacionamento com mulheres. E montei e soltei, e foi algo muito, né, espontâneo, e acabou que no primeiro já foram 120. Nossa! Aí eu falei, nossa, 120, mas assim, foi sucesso. A gente, no primeiro momento, a gente teve o pitch, né? A gente sempre coloca uma mulher-chave para poder abrir o evento. Não é uma palestra, é só uma mensagem. Porque se você for parar pra pensar, das 19 até as 22, parece ser muito, mas não é. É um tempo curto, né? Então, a gente sempre coloca uma mulher para poder abrir. Nós temos o Sebrae também, que apoia desde o primeiro. Então, ele também vai lá para poder dar uma mensagem. E aí, como a gente não tinha tantas mulheres, a gente acabou conseguindo fazer o pitch. Então, no primeiro foi feito o pitch. Explica pra quem tá assistindo a gente o que é o pitch, porque muitas pessoas talvez não saibam, né? Às vezes a gente tem essa linguagem, a gente supõe, igual uma entrevistada hoje, ela falou do burnout, daí eu falei, explica pra quem tá assistindo, porque nem todo mundo sabe. Sim. O pitch, na verdade, é um tempo que você tem de 2 a 3 minutos pra você poder falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre o seu negócio, né? Então, as mulheres, elas tinham esse tempinho pra poder falar, né, um pouquinho sobre, né, cada uma falava um pouquinho, e mesmo assim 120 já, né, a gente acabou já ocupando um bom tempo ali, né, então não foi cobrado nada, foi só gratuito e... Só um parênteses do que você falou, esse pitch é como se fosse o pitch de elevador, né? Você tem, assim, 1 minuto no elevador pra se vender. Exatamente. Porque o pitch, né, assim, se a gente for pegar o significado, seria você se vender, Exatamente. Né? Às vezes um pitch pode demorar meia hora. Eu já fiz pitches de vendas, inclusive, de 30 minutos. Sim. Mas nesses eventos, né, é assim. Tem que ser rapidinho. Isso, porque tem mais pessoas pra falar. Isso, então por isso que eu falo que no primeiro ainda a gente conseguiu que todas as mulheres falassem, mas muito rápido, porque senão não ia dar tempo. E a gente brinca até que tem que ter o seu pitch de elevador de core, no sentido assim, saiba se vender rapidamente também, que às vezes você só tem o tempo do elevador subir e descer, você tem que falar. Você sabe que eu sou muito assim, eu faço amizade até dentro do elevador. Mas eu quero que você faça seu pitch de elevador agora em 1 minuto, porque eu que lutei aqui, ó, pra fazer a apresentação da Eric em 1 minuto não dá, tá? Como que é a sua apresentação em 1 minuto?
Geralmente eu sempre, né, abordo a pessoa dentro do elevador, falo, olha, você, né, trabalha aqui? Ah, eu trabalho, eu sou daqui. E eu falo, então, eu sou proprietária de uma agência de publicidade, eu trabalho com evento para mulheres, né? Além de tudo, também tenho Entre Elas, que é um projeto super bacana de mulheres empreendedoras, onde a gente troca essa experiência, né? E te convido a participar, tá junto com a gente, tá aqui meu cartão. Ah, maravilhosa! Já tá vacinada do pitch. E é tudo muito rápido, né? Acontece tudo muito naturalmente, assim. Eu falo que eu faço amizade na fila da padaria, eu faço amizade no elevador, e eu gosto mesmo. Eu falo que muitos eventos aconteceram através de eu parar pessoas. Isso é uma dica muito legal para as empreendedoras, porque muita gente às vezes tem vergonha, né? Tem essa questão de não estar ali conversando. Então, assim, uma dica super bacana é você realmente não ter essa vergonha, você parar mesmo a pessoa. Muitas vezes eu paro até o mestre de obra e falo, olha, o que vai abrir aqui? Ah, vai abrir tal coisa. Olha, eu vou deixar meu cartão, você entrega pro proprietário, tá aqui meu cartão. E muitas vezes acontece de eu até fechar negócios. Um deles foi o Jacques Janine do Aquários. Olha que legal. Eu tava passando lá e eu falei, nossa, vai abrir alguma coisa aqui, eu vou perguntar. E aí eu fui lá e falei, moço, o que vai abrir aqui? Ele falou, vai abrir um salão. Só que ele era o proprietário, só que ele não falou que era o proprietário e também não falou qual que era a marca que ia abrir lá. E aí eu falei do meu trabalho, me vendi, fiz o meu pitch ali pra ele, entreguei o meu cartão e passou um tempinho, eles estavam na reforma, eles me procuraram. Falou, olha, Érica, eu gostei muito do seu perfil, né? Gostei muito da sua abordagem e eu queria estar batendo um papo com você. E a gente acabou conversando, fechamos o negócio e eu inaugurei o espaço. Olha só, tem uma frase que eu gosto de falar, que é assim, vergonha não paga conta. Não mesmo. E assim, não paga boleto. Não paga boleto, não paga conta. E assim, o Entre Elas faz muito isso, porque ele cria esse quebra-gelo pra gente, né? A gente tá lá pra isso. Isso mesmo. Então acaba que ao invés da gente pensar, eu não vou falar que eu faço isso, eu não vou falar que... Não, você tá ali pra isso, as outras mulheres estão ali pra ouvir também, as pessoas são receptivas, porque é o ambiente pra isso. Pra isso, exatamente. Então, dando continuidade, né? Então a gente acabou criando Entre Elas, ele foi realmente, eu falo que é um propósito, porque a gente criou e era gratuito, a gente não cobrava nada. A gente fez o primeiro, né, que já foi sucesso, depois a gente fez o segundo no Meso, lá no Pátio das Américas. Já foram 150 mulheres, então foi só aumentando. Sim. Né? E a gente também fez esse, não teve custo nenhum também, só que aí, a partir do segundo, eu já comecei a ter que investir. Ah, não, Porque aí eu comecei a ter que contratar recepcionista, enfim, outras coisas, né? E aí foi só aumentando. Então, depois a gente fez no Xerife, que foram 250, fizemos na Boigalê também. Então, assim, cada vez mais foi aumentando. Foi crescendo, hoje, né? no Instagram, somos quase 3.000 mulheres. Nossa, é incrível, né? Então, eu falo que foi um meteoro. Eu falei que eu só dou continuidade mesmo ao projeto, porque realmente, Gi, eu tive um feedback muito positivo de mulheres que conseguiram se conectar e conseguiram mesmo fechar negócios, parcerias. Então, isso é muito legal. Assim. É que, assim, eu acredito que cria uma atmosfera muito favorável pra gente se conectar num ambiente fora esse ambiente, né, de trabalho, porque assim, às vezes você vai falar numa reunião, você vai falar, eu faço isso, eu faço aquilo, ou você vai estar num ambiente que é diferente de um descontraído, igual é o Entre Elas. Exatamente, eu falo que é um encontro de amigas, isso, né? E a gente se sente amiga até de quem não é amiga de quem ainda. Não é, exatamente. Não é? Então eu falo que é muito gostoso mesmo, é algo que deu muito certo. Não esperava também, foi uma surpresa pra mim, porque eu falo que realmente o Entre Elas, ele é um meteoro, ele só tá crescendo, né, a gente tem ideias aí pro ano que vem, né, se Deus quiser, outras coisas que a gente pensa em fazer, mas assim, tá sendo muito bacana, assim, tá sendo algo muito positivo, não só pra mim que recebe os feedbacks, porque eu fico muito feliz, isso é gratificante demais pra mim, né, mas principalmente para as mulheres que estão conseguindo, né, se conectar, às vezes é aquilo, às vezes a pessoa ela vai, mas ela fala, puxa, será que, né, eu tenho vergonha de estar indo lá falando, mas assim, tem que ir com esse objetivo mesmo, de quebrar esse gelo, né, e fazer realmente esse network. Eu acho que isso é tão importante, né? Muito importante, eu acho que hoje em dia tá cada vez mais nítido, né, o quanto é importante você se conectar com as pessoas de uma forma genuína também, né, não aquela maneira só, olha, eu faço isso, me contrata. É genuína mesmo, que é dessa conexão, dessa relação.
isso antecede a venda, né? A venda é relacionamento. Para ela acontecer, muitas vezes, ela precisa desse relacionamento. E assim, eu fui o primeiro Entre Elas que eu fui foi do Xerife. Daí eu sou mentora de empreendedoras, então eu dou palestra, então eu tô acostumada a falar, abordar. Aí eu lembro que no momento de abordar uma mesa, eu pensei assim, nossa, eu vou lá falar, oi, tudo bem? Meu nome é Gisela Campos, sou mentora de empreendedoras, faço sessões. E aí teve um momento que eu falei, parece que eu tô um pouco receosa, né? Porque bate também, né? Sim, foi o primeiro momento que eu ia fazer isso dessa maneira. Uma coisa é eu fazer os stories, outra coisa é eu falar no elevador. Mas aí tinha uma mesa assim de 8, daí eu fui lá e falei. Aí uma das meninas, nossa, eu te mandei mensagem pra agendar uma sessão com você. Aí a outra, eu sigo você. Eu falei, caramba, eu aqui com receio de vir na mesa. Pra você ver como faz total diferença. Você ir mesmo, né? Pra guerra mesmo, ir lá fazer a diferença. E aí aquele sentimento depois de, nossa, que bom que eu fui, que bom que eu vim, que legal. E chamando pessoas, eu acho que é isso que acontece também depois do Entre Elas, as mulheres. Elas querem chamar as pessoas para conhecer. Você precisa ir lá, amiga. Você precisa conhecer, você precisa fazer. Qual que é seu sentimento hoje, depois desses encontros e do Entre Elas estar crescendo assim? Como é que você se sente hoje com esse projeto? É maravilhoso. A gente já conversou um pouquinho, né, sobre isso. Eu sou, assim, só alegria mesmo. Eu fico muito feliz, porque é algo que eu sempre gostei muito, né? Não deixa de ser um social, né? Então acaba sendo um social também. É algo que me traz, assim, preenche a minha alma. Eu falo que é algo que me deixa muito feliz mesmo, né? De eu estar vendo isso acontecer. Eu até, né, a gente não comentou sobre isso, mas assim, hoje o Entre Elas, ele saiu de São José, né? Ele já foi pra Taubaté. Ele foi pra Taubaté. E aí, eu olhando, né, porque Taubaté também, porque hoje em São José muita gente me conhece, mas em Taubaté eu não conhecia ninguém. Eu falei, meu Deus, né, vou fazer em Taubaté, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir ter um número de mulheres, né, porque realmente ninguém me conhece, não sabe quem que é a Érica. E aí a gente fez lá e foram 130 mulheres. Nossa, na primeira. Incrível. Na primeira. E como as mulheres gostaram, e eu olhava para aquilo, e elas realmente fazendo a troca, levaram cartão, voucher de desconto, e ali se divertindo, curtindo o momento, mas também fazendo essa troca, sabe? E eu falei, gente, olha que coisa mais bacana, assim, só pode ser Deus. Eu falo que tem a mãozinha dele ali, com certeza 100%, porque é algo muito especial, assim, é algo que realmente, assim, traz benefícios não só pra mim, né, mas pra muita gente mesmo. Na realidade, o propósito, né, vem disso também, né, de você fazer pro mundo, o mundo te retribui esse preenchimento muito grande, né? Eu falo que até o projeto Amigos da Alegria é exatamente isso, é uma forma de gratidão. Pela saúde, pelo trabalho, por tudo, assim, por tudo que acontece, é uma forma de gratidão também. Então, eu falo que eu gosto de estar trazendo isso. É por isso mesmo, assim. Com certeza. Mas falando em propósito, né, que eu acredito que o propósito, ele é isso, é você doar pro mundo e a gente se preenche com aquilo também, né? E quanto mais pessoas a gente ajuda, mais a gente se preenche também. Eu acredito que todo ser humano tem esse lado de ajudar. Essa necessidade. Nem todo mundo despertou para isso ainda, mas é real. Sabe? A gente tem essa necessidade. E o preenchimento é diferente do que qualquer coisa. Do que qualquer outra sensação, assim. E a gente compartilha de um propósito que é as mulheres empreendedoras, né? Fazer a diferença na vida das mulheres empreendedoras. Quando eu descobri esse nicho, né? Porque eu sou coach, antes de ser mentora de empreendedoras, eu sou coach. E aí eu comecei a atender cada vez mais empreendedoras dentro das pessoas que me procuravam. E aí que veio a necessidade de eu me capacitar cada vez mais para direcionar empreendedores. Porque o coaching, ele não sugestiona, ele não te direciona. Ele pergunta para a pessoa responder. Né? Então, a mentoria você direciona. Então, quando eu comecei a ir para esse lado da mentoria para empreendedoras e ver o resultado das empreendedoras, eu comecei a me despertar para esse propósito mesmo, sabe? Nossa, como é bom ver aquela mulher que eu não gravo vídeo, eu não sei produzir conteúdo, e de repente ela começa com as condições que tem, e de repente tá gravando, daqui a pouco tá dando curso. Nossa, é gratificante não é? Demais, com certeza. E eu imagino você também, mulheres que chegaram lá no Entre Elas tímidas ou com poucos resultados, talvez, na própria empresa, né? Fizeram um negócio e tá crescendo, é maravilhoso. Na página, né, no
no Instagram, tem muitos depoimentos, né? Depoimentos de pessoas que me mandam mensagem até chorando, assim. Então, eu falo que, assim, não tem preço que pague isso. Eu falo que o Entre Elas, ele não tem nada a ver com dinheiro. Ele tem muito mais a ver com propósito do que com dinheiro, porque é algo que surgiu, não sei de onde, né? Simplesmente veio, assim, e eu falei, não, eu vou montar, já trabalho com mulheres, por que não, né? E eu falo que não é aquela coisa, assim, não tem aquele projeto de como uma coach, não é isso. Eu gosto de network, eu quero levar isso. Eu quero que as pessoas se relacionem, que as pessoas tenham esse contato, sabe? Porque eu acho que isso faz muita diferença. Eu falo que o network não é você colecionar contatos, mas sim manter os relacionamentos. Perfeito. Conexão real, né? É real, exatamente. Então, eu falo que isso é muito importante e faz total diferença. Eu vejo por mim, né? Do que eu faço, dessas abordagens que eu faço. O Jaque Janine foi um dos que eu citei, mas assim, tem muitos outros que eu acabei fechando através disso. De eu ir lá, bater um papo, conversar, não ter vergonha, né? Eu falo que eu até tenho um pouco de vergonha na questão de estar à frente de vídeo, não curto muito. Mas assim, sou muito comunicativa, gosto muito de estar relacionada com mulheres e estar conversando, enfim. Então, é muito legal, assim, muito bacana. E faz muita diferença essa questão do networking, no sentido, assim, de se apresentar para as pessoas e falar o que você faz, né? Sim, total. E é tão simples, né? Simples, mas a gente, às vezes a pessoa, se trava. Né, se trava. Eu lembro quando eu me formei como coach, no comecinho, assim, eu tava numa consulta médica, daí a pessoa era homem até, porque hoje meu nicho é mulheres, né? Mas era o meu médico endocrinologista. Daí ele comentou, porque eu quero abrir uma clínica aqui em Londrina e tal. Daí eu falei, olha, eu sou coach e eu ajudo as pessoas a tirarem os projetos do papel. Se você quiser ter a sua clínica em Londrina, a gente pode fazer o processo de 10 sessões e me vendi ali. Olha aí. Aí ele foi lá, fechou. Foi um dos meus primeiros clientes. E ele montou a clínica em Londrina, olha que legal. Que bacana, então, case de sucesso. Um case de sucesso que veio assim, ó. Mas por quê? Porque eu também tava transbordando aquela coisa do quero falar o que eu faço. Mas é sensacional, assim, eu acho que o projeto Entre Elas veio mesmo pra trazer pras mulheres esse empoderamento também. Fala o que você faz, se vende sim. Porque tem um pouco de crença também, né, de receio de se vender. Eu tenho até uma coisa, eu fiz alguns questionamentos, né, algumas enquetes dentro do Entre Elas no Instagram, perguntando o que as mulheres tinham achado, se elas achavam que tinha sido maravilhoso ou não, enfim. E teve apenas uma mulher que falou que não tinha sido muito bom. Aí eu falei, nossa. Vou lá perguntar. Vou perguntar. Quero saber dessa mulher, o que eu posso melhorar, se teve alguma coisa que saiu fora da caixinha que de repente ela não gostou, né? Que pode me abrir os olhos para outras coisas. E eu mandei mensagem para ela. Falei, então, né? E eu gosto, né, de ter esse contato, então eu falo com todo mundo. Olha, eu queria saber o que você achou. Eu vi que você respondeu negativamente e queria entender. Aí ela falou, mas sabe o que é? Que além de eu ter chegado um pouquinho atrasada no encontro, né, eu acabei, assim, eu tenho um pouco de vergonha, não tenho aquela abordagem, né, não tenho um pouco de receio de chegar pra pessoa, então, assim, e aí eu acabei conversando com ela, a gente falou sobre várias coisas, e ela super entendeu, e assim, pra você ver, às vezes a pessoa, ela quer estar lá, mas ela tem essa dificuldade, né, de chegar e de abordar e conversar, enfim, mas assim, faz todo sentido você ir lá, realmente, por mais que você tenha, nos primeiros dias, nas primeiras vezes que você for, você ter essa dificuldade, mas depois naturalmente vai acontecendo, sabe? Você consegue realmente se conectar. E eu vejo também que as mulheres que estão lá, uma ajuda a outra, não só nesse sentido de, vou te escutar porque eu vou também falar de mim. Não, uma ajuda a outra assim, vai lá, amiga, fala de você. Isso, é muito vai legal. Vai lá falar, porque é importante, vai lá, tenta, vai. Vai junto. Vai junto, eu vou com você, vamos nas mesas. E aí, essa força, ela vai virando, né, uma atmosfera muito favorável. Quando acaba, tá todo mundo, assim... maravilhado, sim, né? cheio de cartões e felizes, assim, do tipo, nossa, que bagagem legal, né? Eu tenho um lado, assim, de gostar de dar treinamentos, né, e palestras e treinamentos, por ver essa transformação. Às vezes a pessoa chega cabisbaixa, né, passando por alguma coisa, e depois a pessoa sai ela assim. Tá empoderada, né? Isso, eu acho que o nosso trabalho, quando a gente pensa em trabalho, né, é sobre transformação, né? Qual que é a transformação que a gente entrega? Você que é dona de agência de publicidade sabe disso, né? Sim, total. Que quando a gente vai falar de uma marca e tudo mais, qual é a transformação, o que é essa... Você quer entregar ali, né, pra aquela empresa. Isso. Então eu vejo que o Entre Elas transforma nesse sentido, assim, de
de fazer com que aquela mulher, muitas vezes, que não tá acreditando nela mesma, saia dali acreditando e querendo se vender. Porque é um processo que pode começar ali, mas isso vai pra mídia social depois, isso vai pro Instagram dela, isso vai pro dia a dia dela, porque a empreendedora precisa se vender, senão a gente quebra. Sempre, com certeza. Não ela é? tá sempre ali à frente, sempre se vendendo, sempre correndo atrás. Não é fácil, a gente sabe que existem os desafios, né? Tem dia que a gente, como eu falei, a gente acorda às vezes pra baixo, eu acho que vou desistir, né? A gente não pode romantizar, porque a gente também não é só empreendedora, hoje em dia a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é um pouquinho de tudo, né? A mulher, ela consegue, né? Transitar por várias coisas, mas assim, a gente realmente, se você gosta daquilo que você faz, com certeza você vai conseguir atingir o seu objetivo. Com certeza. Né? Então, e assim, eu acredito que a rede colaborativa entre elas, ela faz um despertar para aquela mulher levar aquilo para a vida dela depois, sim, né? Exatamente. Não é aquilo não é só no momento, né? Do evento. Isso que é o legal. As conexões acontecem, então pode ser um café depois, pode vir uma parceria de negócios, né? Eu acho que até esse podcast pode servir para mulheres que estão assistindo a gente, para elas fomentarem mais networking, né? Talvez elas não, algumas que estão assistindo, talvez não sejam de São José dos Campos, né? Então, assim, faça networking, porque isso é muito importante pro teu negócio. Super, né? Eu acho que é o principal. Eu acho que é você ter contato com pessoas, você se vender, você fazer amizade, criar laços, né? Acho que isso é muito importante, assim, acho que é o ponto principal mesmo. E fala pra mim uma coisa, lá na 3 Criativo, você trabalha com alguns pontos, né? Você faz eventos, você também cria todo o branding de marca. Isso. E faz gerenciamento de mídias sociais, né? Isso mesmo. Pra uma empreendedora que tá começando, que é um público que a gente atinge muito com o podcast, que talvez hoje não possa investir numa agência, tá? O que você acredita que seria importante pra marca dela, assim, pra ela fazer? Olha, hoje em dia você consegue, né, através do Instagram, você consegue abordar muitas coisas, né? Então, eu acho que você criar um Instagram onde você consegue, de repente, eu não consigo contratar uma agência para fazer os posts, mas através dos vídeos, se a pessoa tiver uma expertise, você consegue hoje abordar o seu assunto, mostrar o seu produto e acontece naturalmente, você consegue se vender, né? Então, dá para se trabalhar sem ter uma agência de publicidade. Sim. Por isso que eu falo que o network, ele é tão importante, né? Então, essa questão de você ir correr atrás, de repente ir numa empresa que tem a ver com a sua, fazer uma parceria, através disso surgem ideias e negócios. Então, eu falo que é tranquilo, assim, né? Pra quem pode, claro que é maravilhoso, porque você acaba, né, tendo um profissionalismo melhor, né, do teu feed, com clareza, mas se a pessoa não pode nesse primeiro momento, ela consegue, né, fazer, enfim, trabalhar tranquilamente com os vídeos mesmo, que eu falo que é humanizar a página. Isso. Não adianta a gente também trazer aquela agência que é só aqueles posts, aquela coisa fria, que eu não gosto. Que ninguém também se conecta, né? Porque hoje em dia, né, você vê, as publicações, elas estão sendo cada vez menores, né? Hoje em dia, mais os vídeos mesmo, você tem que mostrar o real, as pessoas, elas querem acompanhar o real, né? Elas querem acompanhar o que é de verdade. Então, eu acho que você parar para poder falar sobre o seu produto, para fazer o vídeo falando da sua empresa, isso já é um diferencial, já algo que já sai lá na frente. É uma maneira também, assim como a gente estava falando do networking, tudo é sobre gerar conexão, né? Total. Conexão e relacionamento. Então, a mídia social ali é uma vitrine pra gente fazer isso, né? Verdade. Pra gente poder fazer essa conexão com as pessoas, para as pessoas te conhecerem, saberem quem você é, que isso vai anteceder a venda. As pessoas, hoje em dia, elas não querem saber só sobre a marca, elas querem saber quem está por trás. Pessoas se né? conectam com pessoas. Tanto né? é que o slogan da A3 é exatamente isso. Pessoas que legal. se conectam com pessoas. Então, é exatamente isso. As pessoas querem saber quem está por trás, né, da agência 3. Quem é a pessoa? É a Érica. Então, por isso que acaba criando esse laço mesmo, sabe? Eu acho que isso é importante. As pessoas, elas querem acompanhar o real, o momento, né? Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que isso é uma sacada bacana para uma empreendedora. E eu gosto de falar sobre esse assunto porque, em alguns momentos, algumas empreendedoras pensam assim: mas eu não tenho dinheiro para investir, eu não posso, eu não vou crescer, não tenho as oportunidades, né? Então, aqui a gente tá falando sobre a rede colaborativa
colaborativa entre elas, que é uma maneira da pessoa fazer networking, né? Que custo baixíssimo, assim, de entrada. E ela vai lá e se conecta com muitas mulheres, né? Eu falo que você, assim, quando a pessoa chega lá, ela não consegue se conectar com 300 com todas, mulheres, não. né? Mas, assim, a cada vez que você vai, se você prospectar de 15 a 20, 10, enfim, já vai valer muito. Né? De você viver, porque eu falo que é uma experiência, não é você chegar lá, né? A gente tem toda uma experiência no momento certeza. Ali, né? Então, assim, foi realmente um sucesso, tá sendo um sucesso, e eu falo que eu só dou continuidade ao projeto, porque realmente eu vejo que faz sentido para essas mulheres. Porque a partir do momento que não fizer sentido para elas, consequentemente não vai fazer sentido para você. Né? E aí, essa parte do networking, né, que é o custo baixo, e também produzir conteúdo na internet, porque assim, você não vai contratar uma agência para você produzir conteúdo, começa com os vídeos. E hoje em dia, o Reels, que é um formato até mais rápido, até vejo que essas edições, assim, às vezes a pessoa coloca a legenda ali do Reels naquela própria fonte do Instagram, sabe? Assim, às vezes 15 segundos de Reels tem um alcance absurdo. Então, assim, não tem desculpa, mulherada, né? Pra produzir conteúdo na internet, pra começar, pra fazer seu nome. E a gente tá chegando no momento do podcast que eu sempre pergunto algumas perguntas de coaching, assim, que eu gosto de trazer à tona, essas perguntas que são importantes pra toda mulher ter, né? Clareza, assim, do que ela tá buscando, ou também reconhecer tudo que ela já conquistou. Você tem algum sonho nesse momento? Olha, é difícil a gente falar, né? Eu falo que as coisas acontecem muito naturalmente pra mim, assim. Hoje, falar que eu tenho um sonho, um grande sonho, assim, eu não tenho um grande sonho. Mas, assim, eu falo que eu posso ter realizado já algum deles, né? Como a Clínica Harmonet, que é realizar um sonho de um filho, é realizar o seu próprio sonho. 2 vezes, né? Exatamente. Então, que a clínica, né, em São Paulo já é um sonho realizado, né? A gente tá trabalhando firme lá com a Harmonet. O Entre Elas também, né? O projeto Amigos da Alegria, que também é uma coisa que eu gosto bastante. Então, eu falo que são sonhos, né? Vários sonhos realizados. Que, na verdade, eles são sonhos realizados que estão em crescimento e que continua esse processo. Porque, às vezes, a gente pensa assim, eu tô num momento que eu não tenho sonhos. Mas, na verdade, assim, são tantas realizações também que é crescer, é fomentar. Não, isso com certeza. Às vezes, não é nem o crescimento, é manter algumas coisas já é um sonho, né? Vamos parar pra pensar, assim. Sim. Sinceramente, assim, você me pegou até de surpresa. Porque eu não tenho, assim, um sonho, assim, né? Gosto muito de viajar, mas assim, não tem aquela coisa assim, nossa, eu quero ter isso aqui, eu quero... Não tenho, assim, posso dizer que eu não tenho. Assim. Gente, ela tem 5 empresas, 2 filhas, uma de 20, uma de 27, a rede colaborativas entre elas, que só cresce, os sonhos já estão realizados, tá, amores? Brincadeira, Érica, mas é porque, assim, você também já tem muitas conquistas, né? Acredito que hoje também seja muita gratidão, né, por tudo que você já fez acontecer. Que a gente não precisa de muito. Né? Não adianta a gente querer muito, porque tá aí, a pandemia veio pra nos ensinar, né? Pra saber que a gente não precisa de muito. A gente precisa de pouco, né? E a gente precisa aprender a viver. A gente precisa aprender que a gente precisa criar relacionamentos, a gente tem que viver os momentos. Hoje em dia, eu sempre falo, eu trabalho com internet, mas a gente não vivencia, né? Devido à nossa correria, à nossa loucura da vida, os momentos. Eu vim de uma geração, eu tenho 44 anos. Eu tenho, né, nasci em 78. Então, eu falo que a minha geração foi uma geração limitada, porque a gente vivenciou os momentos. A gente não tinha internet e a gente aproveitava cada momento da vida. Hoje em dia, com a loucura, né, da internet, da correria da vida, a gente não vivencia mais esses momentos. Então, assim, uma coisa que eu falo, assim, vivencie os momentos. Preste atenção em cada momento, porque eles são únicos, não voltam mais. Né? E eu falo que até uma coisa importante que eu sempre até coloco no projeto Amigos da Alegria, que esse lado social tem muito a ver com meu pai. Meu pai, ele faleceu faz 9 anos de câncer no pulmão, e o meu pai, ele sempre foi muito humanizado, sempre aquela pessoa que, sabe, assim, se doou pelas pessoas, e eu tenho muito isso dele, né? Então eu falo que, assim, a gente precisa de muito, né? A gente só precisa viver e é isso.
E desfrutar também, agradecer, né? A gente viveu o agora. Eu acho que eu gosto muito dessa frase. Viver o agora, o momento presente, sabe? Gravação de podcast pra mim, por exemplo, é sempre um momento mais tenso, porque tem tantas convidadas, eu quero falar tanta coisa, daí tem que dar tudo certo, daí tem os patrocinadores, e tem que equilibrar todos os pratos. Você que faz evento sabe como que é. Muito. E aí, às vezes, eu fico tensa, sabe? Do tipo, a minha convidada tá lá e eu preciso terminar, e não terminei a pauta, enfim. E aí, eu me lembro disso. Vive o agora. Tem sabe? Que viver, tem que viver porque, o assim, agora. pra mim é muito único, sabe? Eu tô aqui nesse momento te entrevistando, que é uma coisa que vai ficar gravada, eternamente. É verdade. E que é muito único. E a vida é isso. Cada momento, uma sessão que eu faço, caminhar com a minha cachorrinha, tudo é muito único, né? A gente tem que ter esse olhar pra vida. E as pessoas, às vezes, na loucura da vida, acabam não tendo essa percepção. Tá tudo tão acelerado e tão rápido que as pessoas não estão vivenciando mais. Eu não sei se as pessoas têm essa sensação, mas eu tenho essa sensação que tá tudo tão acelerado que a gente não consegue mais se conectar e vivenciar os momentos. Sim. Né? Então, assim, eu procuro me policiar e às vezes eu me pergunto mesmo, poxa, eu quero vivenciar, eu quero curtir os momentos, né? Eu quero poder aproveitar, daqui a pouco a gente não sabe, eu posso sair daqui e não estar mais aqui. Sim. Né? Então, assim, essa questão de você aproveitar mesmo, isso é muito importante. Muito importante. Érica, infelizmente estamos chegando ao final do nosso podcast, mas eu quero que antes da gente encerrar, você deixe uma lição, uma frase, uma mensagem para as empreendedoras que estão assistindo a gente, que tem muitas mulheres empreendedoras aí que podem se inspirar nas suas palavras. Então, eu queria que você deixasse algo, assim, uma mensagem para elas. Se eu pudesse falar alguma coisa, né, que remete à Érica, faça com amor. Né? Faça com amor, com dedicação. Que se você realmente fizer aquilo que você realmente ama e faz com dedicação, as coisas vão fluir com certeza. Eu tenho certeza disso. Né? Então, a frase faça com amor. Com certeza, é isso aí. Quando a gente põe amor no que a gente faz, parece que as coisas florescem. Total. Né? Eu falo através né, dos brinquedos, das campanhas de brinquedo, através do Entre Elas. Se eu for parar pra falar tudo aqui, nossa, a gente vai ficar um dia horas inteiro. E horas, né? Mas assim, realmente é como aquele milagre, sabe? Dos peixes que você... Parece que as coisas, assim, transbordam. Então, multiplicam. Assim, se multiplica muito. Então, faça com amor, que eu tenho certeza que se você fizer com amor, se você estiver disposta mesmo por aquilo que você quer, as coisas vão acontecer. Perfeito. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. É um prazer. Obrigada mesmo. Foi um prazer entrevistar você. Eu sabia que ia ser um bate-papo super fluido, que ia ter um monte de coisa pra gente falar, né? E eu tenho certeza que as mulheres que estão assistindo se inspiraram na sua história e que aprenderam também e que estão levando pra casa agora essa mensagem do networking, né? Pra elas fazerem realmente, porque é muito importante, faz toda a diferença nos resultados. Eu convido a todas a participar do Entre Elas, né? A estar com a gente nesse projeto. É um projeto inovador, é um projeto que realmente ajuda muitas mulheres através do network. Então, todas estão super convidadas. Perfeito. Gente, estamos encerrando mais um podcast Mulheres Protagonistas e eu quero te agradecer por estar com a gente hoje. E se você gostou desse bate-papo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Dá tanto trabalho produzir um podcast, vocês não têm ideia. Então valoriza aqui a produtora de conteúdo, se inscreve nesse canal, deixa seu comentário e eu vou te esperar no próximo episódio Mulheres Protagonistas.